Bem-vindos ao nosso canal YouTube falando daquilo de hoje e o nosso pequeno glossário de termos freudianos, enfocando hoje a noção de superego ou de super-eu, Über-Ich em alemão, que é uma noção introduzida por Freud em 1923, num texto chamado O Ego e o Id. O super-eu corresponderia a uma espécie de produto do complexo de Édipo. Ao final dessa rede de identificações, escolhas de objetos, o sujeito incorporaria a lei, de tal maneira que ele não mais obedece apenas porque o outro o intimida, porque o outro o controla, o vigia, mas ele adquire uma lei própria, uma lei interiorizada. E essa lei é formada, então, a partir da imago parental, ou seja, de como aquele sujeito interpreta o que é a lei para estes que cuidaram dele e, portanto, o que é a lei para os seus avós. Na verdade, na gênese do super-eu, está em jogo como este pai, como esta mãe respeitaram ou desrespeitaram, assimilaram ou se identificaram com a lei que lhes foi passada. O super-eu, ele é uma instância que, portanto, age a partir de três procedimentos. O primeiro procedimento é a observação. O super-eu é uma função que está, vamos dizer assim, vigiando, que está prestando atenção. Ele é quase que sinônimo do que a gente poderia chamar de consciência. Uma consciência muito atenta, uma consciência muito advertida é uma expressão do superego muito forte. Mas além de vigiar e, portanto, comparar o eu com o mundo, o eu com os objetos, examinando então a presença de desejos, o super-eu também é uma instância de julgamento. Então aquela pessoa que está sempre se julgando, que está julgando os outros, que está sempre se comparando com os outros, que está sempre disposta a conferir, né, o tamanho do seu eu com o tamanho dos seus ideais, ela também está dominada pela ação do super-eu. A terceira função do super-eu é justamente a punição. Porque a gente se apreende, então, como uma consciência auto-observadora e como uma consciência judicativa, que somos o carrasco de nós mesmos. Aplicamos, então, punições que levam a um dos maiores enigmas da psicanálise, que é o sentimento de culpa. Porque há pessoas que estão eternamente endividadas, eternamente culpadas, eternamente vivendo uma espécie de déficit moral em relação a si mesmas. E que quem está em volta não consegue compreender muito bem isso, mas o Freud argumenta que nesses casos o que está havendo é o quê? Uma hipertrofia do super-eu. O super-eu, ele é uma instância que diz não, ele é o representante da lei, mas na neurose, particularmente, esta lei, esse agente, esse carrasco interno, ele vai ganhando, assim, vida própria. De tal maneira que quanto mais a gente obedece ao super-eu, mais o super-eu exige. Quanto mais a gente se restringe e se proíbe, mais proibição ele pede. Da tal forma que o super-eu é a fonte principal ou mais frequente do nosso sofrimento, que nós mesmos nos impingimos. Daí que nos primeiros psicanalistas o tratamento da crueldade do super-eu, o tratamento do sadismo do super-eu fosse um dos objetivos clínicos mais claros. Para receber mais fragmentos do nosso glossário freudiano, clique aqui no Aqueronta Movebo e se inscreva no nosso canal.